Olá gente, professor Carlos Clay para mais uma aula de física e nessa aula especificamente iremos tratar sobre os assuntos velocidade média e velocidade escalar média e vamos entender a diferença entre uma e outra. Vamos lá. Eu estou trabalhando usando como referência o livro de Halliday e na definição de velocidade, lá no capítulo 2, ele fala o seguinte: várias grandezas estão associadas à expressão com que rapidez. Ou seja, várias grandezas na física tentam explicar com que rapidez as coisas acontecem. E uma dessas grandezas é a velocidade média. Ele indica na literatura dele V, esse V minúsculo, e esse média subscrito aqui, essa abreviação de média. Vamos trabalhar assim também. Essa velocidade nada mais é que a razão entre o deslocamento ΔX e o intervalo de tempo ΔT, durante o qual esse deslocamento ocorre. Então a velocidade média nada mais é que ΔX sobre ΔT. Se você achar melhor, já estudou física por outra literatura, ou então está acompanhando com um livro do ensino médio, normalmente eu tenho um ΔS, com ou sem essa setinha indicando o vetor. Eu gosto de colocar esse vetor porque eu estou falando de uma grandeza vetorial, o deslocamento é vetorial. Então olha só, eu fiz questão também de colocar aqui o capítulo que eu peguei do livro, que eu estou usando como referência. E diz assim o capítulo, movimento retilíneo. Por que eu fiz questão de deixar aqui bem destacado esse movimento retilíneo? Porque quando o movimento é retilíneo, é indiferente eu falar de deslocamento escalar, como nós estávamos falando nas aulas anteriores, e deslocamento vetorial, ou vetor deslocamento. Porque no movimento retilíneo, eles são coincidentes. Inclusive, Halliday não fala de deslocamento vetorial. Ele usa apenas deslocamento. Mas está entendido aqui que essa grandeza é vetorial. É tanto que a velocidade média é uma grandeza vetorial. Inclusive, eu não coloquei aqui a setinha aqui em cima dessa velocidade média. Tá certo? E aí, muitas pessoas confundem isso, o deslocamento escalar, deslocamento vetorial. Já vi colegas fazendo uma certa confusão, mas tomemos muito cuidado. Como nós estamos falando de movimento retilíneo, eu posso usar como sinônimo. Eles vão coincidir sempre. Deslocamento vetorial e deslocamento escalar. Mas é preciso entender que esta literatura aqui, o autor está falando de deslocamento e está subentendido que é o vetorial, mas esse parágrafo está dentro de um capítulo que ele diz movimento retilíneo. E precisamos tomar cuidado. Nós vimos em aulas anteriores que eu posso considerar um movimento numa trajetória que não é retilínea. Nós vimos o exemplo de uma BR que ligava duas cidades e ela não é reta. Isso pode acontecer, eu tenho que entender o assunto para poder estudar. E nós vamos ver novamente, mais adiante, alguns slides, considerando esse movimento que não é retilíneo e fazendo comparação entre deslocamento escalar, deslocamento vetorial, velocidade escalar e velocidade média apenas. Nós vamos entender essa diferença. Olha só. Então imagina esse carro aqui, essa partícula que sai da posição 200, não sai da origem, e desenvolve esse movimento no sentido positivo da trajetória e para na posição 1200. No sentido positivo da trajetória, nós já vimos também, é porque as posições, na medida que a partícula vai se movimentando, as posições vão crescendo ao longo do tempo. E aí nós dizemos que temos um movimento no sentido positivo da trajetória. Se as posições decrescem, aí eu tenho um movimento no sentido negativo. E quando as posições crescem ao longo do tempo, eu tenho um ΔS positivo, maior que zero. Vocês lembram que nós chamamos de movimento progressivo. Se vem no sentido da direita para a esquerda, o movimento é retrógrado. Então prestem atenção que o meu ΔX aqui, eu sempre coloco aqui ΔX sem o vetor indicativo aqui e ΔX com o vetor indicando. O meu ΔX é igual ao meu vetor deslocamento. O meu deslocamento escalar é igual ao vetor deslocamento. Portanto, é indiferente. Mas eu preciso entender em que âmbito eu estou tratando isso. Eu estou tratando no capítulo 2 de Halliday, que ele trata sobre movimento retilíneo. E numa reta, percebo que sai da posição 200, ele sai da posição 200, para na posição 1200, eu tenho um deslocamento de 1200 menos 200, deslocamento de 1000 metros. O deslocamento escalar
ele é igual ao deslocamento vetorial. A posição final, 1.200, menos posição inicial, 200, dão exatamente 1.000 metros. E esse 1.000 metros, na verdade, é também o meu vetor deslocamento. É o módulo do meu vetor, é o tamanho do meu vetor que sai da posição 200 e eu ligo a origem lá na posição 200, extremidade aponta para a posição 1.200. Então, nesse contexto, eu tenho que o meu deslocamento escalar é igual ao deslocamento vetorial. E, portanto, muitos autores, inclusive, nem colocam uma setinha indicando grandeza vetorial, nem se preocupa em falar. Veja que aqui ele fala apenas de deslocamento, mas que fique entendido que estamos falando de deslocamento vetorial. Essa diferença de deslocamento vetorial e escalar nós vamos ver mais adiante. E vamos entender também o que é velocidade média e velocidade escalar média. De antemão, fica a definição. É a rapidez com que as coisas acontecem, os movimentos acontecem, os deslocamentos acontecem. E vamos explorar um pouquinho mais essa fórmula aqui para entender, porque essa divisão é uma coisa bem básica. Você pega o tanto que você andou e distribui pelo tempo, e aí você vai dizer, vai distribuir aquilo que você deslocou pela unidade de tempo. Se você levou 10 segundos, por exemplo, você pega o tamanho do seu deslocamento, o módulo do seu deslocamento, divide pelo tempo, e para cada unidade de tempo você vai dizer que andou X metros. Mas vamos ver isso com mais calma, com vários exemplos, vamos mastigar bem esse assunto para que fique bem entendido e que não confundam mais deslocamento escalar com deslocamento vetorial, velocidade média com velocidade escalar média. Vejamos mais um exemplo aqui para fixarmos melhor essa ideia de velocidade média. Gente, preste atenção. Eu desenhei aqui 3 pistas, mas vamos supor que seja uma pista só. Eu só fiz a separação. E eu tenho alguns movimentos aqui nessa pista. Vejamos. Preste atenção no carrinho de baixo. A Laurinha. A Laurinha está andando e para no restaurante, depois ela volta e continua seu percurso. E ambos estão na mesma trajetória, tá? Partem do 0 e vêm até 800 aqui, que pode ser metros, pode ser quilômetros, que eu não especifiquei, como vocês entenderem melhor. Então, olha só, se eu adotar como metros, eu vou falar de metros e a velocidade vai ser em metros também. Então, o que acontece com a Laura? Ela sai do ponto 0, para no restaurante, depois continua seu movimento. E o que acontece com o João Vitor? Ele vem, ele dá uma arrancada, o seu carro bate o motor e ele vem devagarzinho. Mas o mais legal disso tudo é que todos os carros, ou melhor, os 2 carros, eles chegam no seu destino ao mesmo tempo. Olha que interessante. Então, esses 2 movimentos, o que aconteceu aqui na realidade, ou melhor, a realidade do João Vitor com a realidade da Laurinha, que foram diferentes, são realidades diferentes, ela pode ser simplificada, entendida pelo cálculo que é feito aqui da velocidade média. Eu estou dizendo o seguinte, que se eu pegar aqui esse 800 e dividir pelo tempo que foi gasto aqui, que foi 10, 800 metros dividido por 10, eu tenho uma velocidade de 80 metros por segundo. Significa dizer que se eu sair do ponto 0 e venho com essa velocidade, eu não aumento a velocidade. Veja que o Lucas lá em cima não está nem aí para o que está acontecendo com o João Vitor e nem com a Laurinha. Mas ele mantém uma velocidade constante e com essa velocidade ele chega ao mesmo tempo que os outros 2 carros no seu destino. Significa dizer o seguinte, gente, que essa velocidade média é uma estimativa que a gente faz. A gente pensa assim, poxa, mas se eu não tivesse parado no restaurante, se o carro não tivesse batido o motor, qual seria uma velocidade que ia substituir esses 2 acontecimentos aqui? É uma velocidade média. A velocidade média ela não representa de fato uma realidade 100% do que aconteceu. Não, ela é só uma estimativa, é um cálculo. Você pega o espaço, o deslocamento, na verdade, que você percorreu, 800, e divide pelo tempo gasto. No meu caso aqui deu 80. Significa dizer que a distância entre um ponto e outro aqui, 80 metros. E quando eu conto 10 espaços desse aqui que foram percorridos de 80 metros, me dão justamente 800 metros percorridos. Então espero que esse exemplo deixe bem claro e que vocês entendam que nada mais é
que o cálculo que é feito, velocidade média, é o deslocamento 800 dividido por 10, que é o tempo que me dão 80 metros a cada segundo. Significa dizer o seguinte, em cada segundo desse aqui eu tenho 80, e quando eu chego aqui no 10º segundo, eu percorri 800 metros. Repito, a velocidade média, ela não representa o que acontece na sua realidade. Ela é só uma estimativa daquilo que aconteceu. Bom, gente, vamos ver mais um exemplo aqui para fixar bastante essa ideia de velocidade média. Olha só, eu tenho aqui um mapa, inclusive do Google, foi tirado do Google, e nesse mapa eu identifiquei a BR-324, que liga a cidade de Feira de Santana a Salvador, na Bahia. Pensei num vetor que liga diretamente a cidade de Feira à cidade de Salvador. Aqui seria a minha trajetória imaginária. Enfim, eu tenho duas trajetórias e percebo o seguinte. A partícula vermelha, ela se desloca ao longo da BR-324, enquanto que a partícula azul percorre no sentido retilíneo do ponto inicial, que é Feira de Santana, a Salvador, que é seu ponto final. O que eu quero que vocês observem, que inclusive essa imagem nós já utilizamos em aulas anteriores, que eu fixei o quilômetro zero aqui na cidade de Feira de Santana, isso propositadamente, aqui é meu ponto zero, e o ponto quilômetro 116 na cidade de Salvador, considerando o trajeto através da BR-324. E eu tenho outro ponto, que é o quilômetro 90, também na cidade de Salvador, considerando o trajeto retilíneo sob o vetor. O vetor com origem em Feira e extremidade em Salvador. Eu identifiquei aqui o seguinte, o meu deslocamento escalar apontando para BR-324. E o meu vetor de deslocamento, ou deslocamento vetorial, aponta justamente para o vetor que eu desenhei, supondo essa trajetória retilínea, essa trajetória possível por terra, ligando as duas cidades. Observe também que eu deixei um relógio aqui contando o tempo que ambas as partículas levam para ir de uma cidade a outra. E considerei apenas o tempo de 10 segundos, 10 horas. Vamos lá, como eu considerei as placas em quilômetro, eu vou dizer que esse tempo aqui é em horas, tá? 10 horas. Ambas as partículas percorrem distâncias diferentes no mesmo tempo. Então, de cara, eu quero que vocês observem, vejam que nossas aulas, no momento, têm sido mais teórica do que cálculo. Porque eu quero que vocês observem. Se eu tenho distâncias diferentes, porque a BR-324 me dá um caminho percorrido de 116 km, e essa trajetória retilínea me dá um deslocamento de 90 km, eu tenho distâncias diferentes. Eu peguei essa distância no Google mesmo, é um programa do Google que a gente consegue medir distâncias entre dois pontos. Deu aproximadamente 93, eu arredondei para 90 para facilitar nosso estudo. Então, eu posso afirmar, preste atenção, e de cara vocês já podem também afirmar comigo que a partícula vermelha, para percorrer essa distância no mesmo tempo que a partícula azul percorre, tem que ter uma velocidade maior. Por quê? Porque percorre uma distância maior. Percebam também que ambas as partículas, azul e vermelha, elas não aceleram, elas não freiam, elas não param, elas não batem o motor, elas não param para trocar pneu. Vamos pensar assim? Então, o que está acontecendo? Elas estão assumindo um movimento que vem do início até o final, que é um movimento constante. Sendo esses movimentos constantes, eu tenho que ter a velocidade da partícula vermelha maior que a partícula azul. Uma velocidade maior para compensar, ela anda uma distância maior. Ou podemos ver por um outro ângulo, a partícula azul desloca de Feira a Salvador em linha reta, tem uma velocidade menor porque percorre uma distância menor no mesmo tempo. Então, olha só, o que é que eu posso analisar aqui? Se eu considerar BR-324, eu pego 116 e divido por 10, que é o tempo, eu tenho 116 km dividido por 10, eu coloquei 10 para facilitar os cálculos, a gente faz de cabeça mesmo, fica tudo legal. Dá uma velocidade média, mas não uma velocidade média, dá uma velocidade escalar média, porque quando eu considero o trajeto realmente percorrido, o caminho percorrido, efetivamente percorrido, essa velocidade recebe o nome de velocidade escalar média.
Quando eu considero o trajeto retilíneo que liga de um ponto ao outro através de um vetor, eu tenho minha velocidade média. Então essa diferença, a partir de agora, a gente já começa a trabalhar, certo? Então olha só, se eu pegar 116 e dividir pelo tempo 10, vai me dar uma velocidade de 11,6. Uma velocidade escalar média de 11,6. Seria o quê? Um corredor? Talvez. Não tenho certeza. E se eu pego essa distância de 90 km e divido por 10, eu tenho uma velocidade de 9 km por hora. Então vocês observam que a velocidade vetorial, que é a velocidade média, ela é menor, ela vai ser sempre menor ou igual à velocidade escalar média. Quando é que ela é igual? Se eu estivesse me movimentando numa trajetória retilínea. Aí eu tenho que o caminho percorrido, as trajetórias percorridas aqui seriam iguais e as velocidades seriam iguais. Então, olha só, para ficar uma coisa mais realística, o que é que eu posso fazer? Eu posso considerar o que o Google me diz aqui, que pela 324 o móvel percorre 116 km no tempo de 1 hora e 27 minutos. Eu poderia calcular essa velocidade e depois calcular aqui para a gente novamente fazer uma análise, uma comparação. Então vamos lá. Olha só, gente, vou pegar a calculadora aqui e preste atenção. Eu tenho 1 hora e 27 minutos. 27 minutos correspondem a 27 dividido por 60. Basta que eu divida por 60 que eu transformo em horas. Tá? Uma quantidade de minutos. Você divide pela grandeza 60, que é a quantidade de minutos que tem em 1 hora, e você transforma em hora. Por exemplo, 120 minutos correspondem a 2 horas. Porque 120 dividido por 60 dão 2 horas. Então eu peguei 27 minutos aqui, que o Google me dá de estimativa, e dividi por 60, deu 0,45. Então 0,45 horas mais 1 hora me dá 1,45. Então se eu pego essa distância percorrida aqui, por exemplo, 116 km, olha só, 116 dividido por 1,45, eu tenho uma velocidade de 80 km por hora. Então, o Google está estimando uma velocidade média, considerando, inclusive dentro da lei, uma velocidade média de 80 km por hora. Por isso que diz, olha, você aproximadamente vai levar 1 hora e 27 minutos. Tá certo? Agora, essa velocidade que o Google estimou, que nós calculamos, é uma velocidade que a partícula tem que se movimentar como ela justamente está se movimentando. Ela não acelera, ela não para, ela não freia. Então é uma velocidade que substitui todos os acontecimentos reais. É uma estimativa que nós fizemos e que se nós saíssemos de Feira de Santana com essa velocidade, sem alterar a sua velocidade, gastaríamos 1 hora e 27 minutos para chegar em Salvador, a 80 km por hora. Só que as duas partículas, elas percorrem distâncias diferentes, mas no mesmo tempo. Então, nessa perspectiva aqui, qual seria, considerando esse mesmo tempo, qual seria a velocidade da partícula que vem em linha reta, admitindo essa possibilidade? Seria o seguinte, vamos calcular aqui, seria 90 km dividido por 1,45. A esfera azul estaria numa velocidade, vejam novamente, velocidade menor, é claro, porque é uma velocidade vetorial, de 62 km por hora aproximadamente. Então, a azul com 62, a vermelha com 80 km por hora, ambas percorrem, chegam ao mesmo tempo à cidade de Salvador, percorrendo trajetos diferentes. Bom, vamos ver mais um exemplo aqui para fixar bem essa ideia de velocidade média. Preste atenção, nesse exemplo aqui eu não estou considerando um deslocamento vetorial, direto da cidade de Feira de Santana até a cidade de Salvador. Não existe essa trajetória aqui. As coisas estão acontecendo ao longo da trajetória da BR-324. Acontece aqui. Eu tenho duas partículas, a partícula vermelha e a verde, e preste atenção no movimento destas partículas. Olha só, ambas chegam em Salvador juntas, ao mesmo tempo, certo? Mas a esfera verde, ela para na borracharia para trocar o pneu, enquanto a esfera vermelha, a partícula vermelha, quando chega nesse ponto aqui, retorna, esqueceu algo aqui e retorna para buscar. Mas todas elas, ou melhor, elas duas, chegam no mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo. Por chegar no mesmo intervalo de tempo, eu posso afirmar que
tem velocidades iguais, mas que velocidades seriam essas? Olha só, gente. A velocidade média, ela está presente no vetor que não está aqui. Então, nesse movimento, eu não tenho velocidade média, eu tenho velocidade escalar média. Mas preste atenção. Se eu considerar a informação do Google, que para percorrer 116 km tem aproximadamente 1 hora e 27 minutos, e nós já calculamos que isso me dá uma velocidade média de 80 km por hora, eu tenho essa velocidade de 80 que corresponde sair daqui sem acelerar, sem parar no posto, sem retornar, e concluir esse percurso nesse tempo de 1 hora e 27 minutos. Só que eu posso dizer que essa é a velocidade escalar média das partículas. Vamos lá, qual é o conceito de velocidade escalar média? Velocidade escalar média é o caminho efetivamente percorrido. Apesar de parar no posto, a partícula verde, a esfera verde, ela continua seu percurso e realmente percorre 116 km, o que não acontece com a esfera vermelha. Ela tem um caminho percorrido maior, porque ela retorna e depois segue seu rumo a Salvador. Então, olha só, esse 80 que foi calculado, eu considero posição final 116 menos posição inicial da trajetória azul, que é 0, que me dá 116, e divido por 1,45, que é a hora que estimada aqui, e vai me dar uma velocidade de 80 km por hora, não posso afirmar que é a velocidade escalar média das partículas. Por quê? Porque a velocidade escalar média da partícula de vermelho com certeza é maior, porque ela tem um caminho percorrido maior, e a velocidade escalar média considera o caminho percorrido. Então, são sutilezas que acontecem que a gente tem que tomar cuidado. Veja, ela voltou, ela volta e depois segue. Então, ela anda esse trecho aqui 3 vezes. Então, ela percorreu mais que 116 km. Então, tem uma velocidade escalar média maior que a velocidade escalar média da escala verde. Mas eu posso dizer que 80 seria a velocidade escalar média da esfera verde? Posso porque, apesar de ter parado no posto, a esfera verde só percorreu efetivamente 116 km. Poxa, mas que velocidade seria essa de 80 para a esfera vermelha? Bom, para achar 80 eu considerei posição final menos posição inicial, que foi o deslocamento escalar ao longo da trajetória. A velocidade escalar média considera o caminho efetivamente percorrido. A velocidade média considera o vetor deslocamento. E aqui eu considerei só o deslocamento escalar para achar esse 80. Eu ignorei a volta da esfera vermelha ao longo da trajetória, ignorei a parada da esfera verde na borracharia e considerei posição final menos posição inicial, ou seja, o deslocamento escalar. Posso chamar sem problema algum de velocidade escalar. Tá? Na literatura de Halliday não vai tratar isso que a gente está tratando aqui, mas eu posso chamar de velocidade escalar. É claro que nos exercícios nós vamos trabalhar sempre com movimento retilíneo, né? Os exercícios normalmente são assim, e eu tenho velocidade escalar média e velocidade média. Mas esse exemplo é para que vocês entendam que isso pode acontecer sim, pode acontecer essa variância de deslocamento ao longo de uma trajetória que não é retilínea, e pode acontecer isso. Então o deslocamento escalar aqui de ambas as partículas são iguais, mas o caminho percorrido é diferente. Logo, a velocidade escalar da esfera verde, ela é menor que a velocidade escalar da esfera vermelha, e isso fica entendido porque a esfera vermelha percorre uma distância maior, mas consegue chegar ao seu destino ao mesmo tempo que a esfera verde. Bom, esse exemplo agora reforça tudo que fora dito anteriormente. Eu adicionei mais uma partícula, uma esfera cinzentada, que reflete o que foi dito. Olha o movimento da esfera vermelha, o movimento da esfera verde, e a esfera cinza tem uma velocidade constante, foi a velocidade de 80 que nós achamos, 116, que é a posição final menos a posição inicial, que é 0, dividido por 1,45, que seria o tempo em horas, que me dá uma velocidade de 80 km por hora. Isso significa que a esfera cinza tem essa velocidade constante, desde lá de Feira de Santana até Salvador. Veja que ela não freia, ela não aumenta a velocidade, ela não para no posto, ela não retorna, mas substituiu toda a realidade que foi avaliada aqui. Lembrando, repetindo, essa velocidade foi calculada considerando posição final Salvador menos posição inicial Feira ao longo da BR-324. Vamos lá para mais um exemplo. Observe esse movimento aqui. A realidade desse movimento é o seguinte, gente. É a minha partícula verde. Ela dá uma acelerada aqui nesse trecho,
Depois ela para aqui na borracharia e segue seu percurso. Só que o que ela faz? Ela vai até a cidade de Salvador e volta para a cidade de Simões Filho. Então, o destino final aqui é Simões Filho. Então, perceba novamente o movimento dela. Aqui ela arranca, acelerou, aqui ela parou. Aqui ela vem até Salvador e retorna para Simões Filho. Bom, eu disse que Simões Filho está na posição 90 em relação à Feira de Santana, que é o meu ponto zero. E Salvador, 116. Isso implica dizer que de Simões Filho para Salvador eu tenho 26 quilômetros. Tendo 26 quilômetros, a partícula verde, quando chega no seu destino final, que é Simões Filho, ela não percorreu apenas 116 quilômetros. Ela percorreu 116 mais 26. 116 mais 26 me dá 116 mais 26. Aí eu tenho no final 142 quilômetros percorridos da partícula verde. Então olha só, a velocidade escalar média dessa partícula verde é nada mais, nada menos que a divisão de 142, que foi a distância realmente percorrida por ela para chegar em Simões Filho, 142 dividido pelo tempo. Eu vou dizer que ela gastou 2 horas para finalizar seu percurso em Simões Filho. Então se eu dividir por 2, eu tenho uma velocidade de 71 km por hora. Essa velocidade de 71 km por hora, gente, ela substitui todo o movimento, toda a realidade efetuada pela partícula verde. Essa aceleração que teve desse ponto até esse, a parada na borracharia para trocar o pneu. Então, se ela sair de Feira de Santana, ou tivesse o trajeto a partir de Feira de Santana com a velocidade de 71 km por hora e permanecer nessa velocidade, ela não acelera nesse ponto que foi acelerado, ela não para na borracharia. Ela consegue, com essa velocidade, chegar a Salvador e retornar a Simões Filho nesse mesmo tempo. Foi isso que nós calculamos. Só que existe uma outra coisa que nós podemos calcular. Essa velocidade que nós calculamos aqui de 71 km por hora é a velocidade escalar média. Mas nós vamos calcular uma outra velocidade aqui, que é o seguinte: eu sei que de Feira de Santana até Simões Filho, que está na posição 90, são 90 km. Então, se eu quiser calcular uma velocidade que eu teria para que, nesse mesmo tempo, eu viesse diretamente de Feira de Santana, percorrendo a 324 e parasse em Simões Filho, eu poderia fazer o seguinte: eu poderia fazer 90 dividido por 2 horas, que foi o tempo que eu considerei. E aí eu consigo descobrir que se eu tiver uma velocidade de 45 km por hora, desde Feira de Santana até Simões Filho, eu não vou mais em Salvador, eu consigo finalizar meu percurso no mesmo tempo da partícula verde. Ou seja, a velocidade de 90 dividido por 2, que nós calculamos aqui, por 2 horas, nada mais é que a posição final, que é Simões Filho 90, menos posição inicial, que é o meu, no final das contas, o meu ΔS, né, que é o ΔS, que é o deslocamento escalar, dividido pelo tempo considerado no percurso total. Então, no percurso da partícula verde, que foi o que de fato aconteceu. Essa partícula cinza, na verdade, ela só existe aqui como ilustração para demonstrar uma realidade considerando apenas o ponto final e o ponto inicial. Significa dizer, olha, eu comento com um colega meu, por exemplo, olha, eu saí de Feira, cheguei em Simões Filho depois de 2 horas, mas isso porque eu estive em Salvador, tive que ir em Salvador e voltei. Aí mas se eu não tivesse que ir em Salvador e tivesse esse mesmo tempo para gastar, eu poderia vir tranquilamente na BR-324 a uma velocidade de 45 km por hora, não precisava acelerar, me arriscar, suponhando que não parei para trocar o pneu, e eu mantenho essa velocidade, eu chego no meu destino final, que é Simões Filho. Então vejam que nós já estamos começando a brincar com os cálculos de velocidade. Eu calculei essa velocidade aqui, que se eu pegar o livro de Halliday, por exemplo, não tem definição para ela. O que tem é a definição da velocidade escalar média, que foi que nós calculamos, de 142, que é vindo de Salvador e voltando para Simões Filho, dividido por 2, e nós temos a definição de velocidade média. Mas isso acontece. Isso acontece. Se eu tiver um tempo para gastar aqui, 2 horas, para sair de Feira a Simões Filho, eu calculo essa minha velocidade que eu deveria ter nessa trajetória. Eu posso até não ter uma nomenclatura para ela, que eu resolvi chamar aqui nos meus vídeos de velocidade escalar, já que eu estou pegando deslocamento escalar, posição final menos posição inicial. Mas percebam que
ambas representam uma chegada igual ao mesmo ponto, ao mesmo destino. Só que a partícula cinza, ela vem na dela, ó, no movimento constante e com essa velocidade de 45 km por hora, certo? Enquanto que a verde está com a velocidade de, nós calculamos aqui, de 71 km por hora. Então todas conseguem chegar no mesmo percurso nessas 2 horas, tá bom? Bom, gente, vamos ver mais um exemplo aqui. Nesse exemplo, a partícula faz o seguinte: ela sai da cidade de Feira de Santana, vai até a cidade de Salvador e regressa à cidade de Feira de Santana. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho caminho percorrido? Tenho. O meu caminho percorrido nada mais é que a soma das distâncias percorridas, que corresponde a 116 km para via Salvador e mais 116 km para retornar à Feira de Santana. Então eu tenho que 116 mais 116 dão 232 km. Vamos supor que essa partícula veio em Salvador e voltou e gastou, por exemplo, 3 horas. Então se gastou 3 horas, vamos ver aqui na calculadora, eu tenho que 232 dividido, porque a velocidade nada mais é que, como nós já vimos anteriormente, a velocidade nada mais é que a razão entre o caminho percorrido e o tempo gasto. E eu estou dizendo que eu gastei 3 horas para vir até Salvador e regressar à Feira de Santana, que me dá uma velocidade média de 77,3. Na verdade, é a velocidade escalar média, porque eu estou considerando o caminho efetivamente percorrido. Tá? Eu tenho aqui uma velocidade vetorial, que seria a velocidade média. Por exemplo, qual é o meu vetor de deslocamento? Eu saio de Feira de Santana e regresso à Feira de Santana. Ora, o meu vetor de deslocamento se resume nesse ponto, ou num ponto. E por se resumir nesse ponto aqui, eu digo que eu não tenho, o vetor de deslocamento é zero. O vetor de deslocamento é zero e o deslocamento escalar também na trajetória, que é posição final menos posição inicial, vai ser zero, que se resumiu nesse ponto aqui. E por isso eu não tenho velocidade média. Eu tenho, repito, velocidade escalar média. Bom, espero que tenha dado para vocês compreenderem, e eu me preocupei mais nesse vídeo em questões teóricas, em abordar mais a teoria, e no próximo a gente trabalha com questões, vamos dar início assim, a alguns cálculos de velocidade média, e sempre que possível nós vamos sempre estar incrementando nosso estudo com algumas iniciações ao cálculo numérico também, para ficar mais legal, que é para a gente entender como se utiliza o cálculo na física, tá? E vamos também continuar o capítulo 2, seguir o capítulo 2 do livro de Halliday, que fala sobre movimento retilíneo.